Olá pessoal, estamos mais uma vez juntos para darmos início à oitava aula de radiestesia, né? E dando continuidade, nós vamos continuar com o assunto da sétima aula, né? Porque praticamente aquele projeto lá do Pedro Brito e da Maria Rita Medeiro tem bastante coisa para a gente trabalhar, apesar de ser, como diz, personagens fictícios. A gente tem uma maneira, né, de a gente pode ir avaliando e analisando, e ao mesmo tempo a gente pode tirar muitas informações, né, porque mesmo sendo uma ficção, a gente consegue trabalhar, né, as hipóteses. Então hoje nós vamos utilizar alguns gráficos, né, principalmente os relógios para análise, né, para a gente também dar continuidade para vocês poderem entender, porque claro que não tem como, né, a gente fazer as coisas real, né, não dá para atender um cliente e expô-lo numa aula, né, então a gente tem que realmente acabar fazendo, como a gente fala, uma história, né, na ficção. Então, no caso, né, anteriormente nós fizemos a análise por esse relógio, né, o qual ele potencializou, fez ao mesmo tempo, a gente aproveitou o decágono que ele possui para a gente deixarmos o nosso testemunho efetivado, né, e a gente mantém ele aqui também na mesa, né, já que a gente está dando continuidade. Claro que a gente talvez não vá utilizá-lo, vamos ver como é que vai transcorrer a aula, né, e aí a gente acaba se utilizando do que temos aqui na mesa. Então, anteriormente nós fizemos algumas anotações, né? Como estava a situação, dependendo do que nós fizéssemos no imóvel, iria melhorar um pouco mais, ou a situação era um percentual baixo, aí a gente podia aumentar com uma outra situação. E hoje nós vamos avaliar com informações na numerologia, porque como a nossa primeira aula foi, né, sobre esse casal fictício, foi pela numerologia, e nós diagnosticamos algumas energias que provêm do mapa deles, né? Então, obviamente, aquilo tudo estaria também impregnando o imóvel, né? E aí a gente faz a análise pelo Feng Shui, né? E pela radiestesia a gente vai avaliar e ao mesmo tempo analisar e ver o que mais a gente pode contribuir para poder amenizar os problemas que eles podem ter futuramente. É claro que uma das maiores preocupações para aquele momento é uma possível separação, porque o mapa numerológico levava o casal para isso, né? Mas também não fica só na questão do mapa numerológico, ele também tem que avaliar o contexto, né? Porque o imóvel também pode trazer alguns problemas, né? E ao mesmo tempo as pessoas também podem impregnar o imóvel com outras energias. Então o que a gente faz? A gente vai trabalhar essa situação. Vou utilizar este relógio radioestésico, né, o qual eu vou mandar cópia para vocês depois, né? Esse eu vou usá-lo agora e vamos fazer algumas informações, né? Principalmente o que em questão do casal. Então a gente vai utilizar alguns locais que é mais comum o casal estar utilizando, né? E vamos fazer pergunta para ver quais são as energias que podem estar impregnadas neste local. Nós fizemos na aula anterior algumas análises, né? Mas também vamos aproveitar e utilizar aqui mais informações para esse tipo de situação. Então a gente vai fazer aquela situação, coloca, né, o apontador no determinado local, a gente vai fazer a informação do dormitório do casal. Então a gente vai chegar e perguntar qual a energia mais forte que se encontra neste dormitório, né? Aí o nosso pêndulo irá trabalhar em cima da energia, né? E aí ele já está dando um diagnóstico. Aí a gente não esquece de anotar, porque se a gente deixar tudo na nossa memória, a gente acaba sendo prejudicado. Então, o que está colocando aqui a primeira energia é de culpa. Então a gente não vai chegar e ficar preocupado em saber quem é o certo e quem é o errado. Então teve
culpa, né? Então a gente está trabalhando a questão da culpa, né? Aí a gente vai ver se nesse dormitório ainda existe mais alguma outra energia. Uma nova pesquisa, né? Aí ele está atualizando, ó, tá vendo? Nova pesquisa. Então ele realmente existe mais energia. Agora a gente vai esperar porque o pêndulo vai procurar. Entendeu? Você vê? Ele não para. Aí ele já vai. Aí nos apontou que existe mágoa. Né? Tá interessante, mágoa. Então a gente põe lá mágoa. Aí o que acontece? A gente vai ter que chegar e fazer algumas curas para esse tipo de situação, né? Para poder trabalhar essas energias. Aí novamente vamos ver se vai aparecer uma nova pesquisa. O pêndulo diz que sim. Agora vamos esperar para ver o que ele diz. Qual a outra energia que vai aparecer no pedaço. Né? Olha que interessante, né? Ele diz que existe energia de terceiros, outros, né? No caso, o gráfico diz outros, né? Então a gente supõe que seja esses outros sejam terceiros. Então a gente põe aqui outros, outros. Eu anotei terceiro porque foi a intuição que eu tive. Então quer dizer, a impregnação já está dentro do dormitório deles, é questão de outros, né? Será que nesse gráfico nós conseguimos diagnosticar qual é essa de terceiros? Aí diz que é nova pesquisa. Aí ele diz o seguinte, que é a energia de pesar. Então o que acontece? A gente supostamente outros em pesar, então esse outros a gente vai pôr junto com o pesar. Por quê? Porque pode ser uma questão, não é no problema de o pesar, né? Como a gente pesar é quando alguém falece a gente fica pesaroso. Mas não quer dizer que seja um espírito que esteja no local. Esse pesar é o seguinte, pode ser que eles perderam alguma coisa, alguma pessoa, né, algum ente querido, e alguém do casal está pesaroso com essa pessoa, então esse outro já está, essa energia está influenciando também no relacionamento do casal, né? Pode acontecer que esse pesar de outro seja uma briga, né? Uma separação, qualquer outra situação que acabou envolvendo o casal. Então a gente vai ter que trabalhar mais algumas outras coisas para a gente saber. Aí nós vamos ver se a gente encontra isso em outro gráfico. Vamos ver se existe mais alguma coisa para a gente avaliar aqui, né? Aí possivelmente ele diz que nesse gráfico a gente já não trabalha mais. Então quer dizer, neste gráfico a gente encontrou dentro do dormitório 3 energias, né? Culpa, mágoa e um pesar referente a outros. Como a gente sabe que a cozinha também é bem usada por eles, vamos dar uma analisada para ver se na cozinha existe alguma energia, né, para esse gráfico. No quarto a gente já sabe que terminou. Vamos ver aqui se na cozinha ela está impregnada com alguma outra energia. Então, por enquanto ele não consegue, está tentando avaliar, né? Aí na cozinha ele está rodando em sentido anti-horário, então quer dizer que na cozinha não tem energias influenciando. Obrigado. Então, dormitório, aí a gente põe lá, cozinha, nada consta. Vamos aproveitar a sala de jantar, que também é um local que o pessoal usa muito, né?
para ver se na sala de jantar ela está impregnada com alguma energia. Se eles, né, impregnaram aquele local ou não. Então a gente vai esperar. A sala de jantar também não está impregnada. Assim é bom, né? Porque ao menos a casa, o único problema está no quarto. Claro que é uma situação ruim, né? Sala de jantar também não. Vamos dar uma olhadinha na sala de estar? Também não custa, né? É esse tipo de coisa que a gente tem que fazer, entendeu, gente? Vocês avaliam as situações, se vocês puderem avaliar a casa toda, melhor ainda, né? Porque ao menos a gente tem boas informações. Então vamos lá. Na sala de jantar existe, para este gráfico, alguma energia? Ele está dizendo que sim. Então a gente vai esperar, porque depois do sim, ele vai apontar qual é a energia. Né? Então a sala também existe uma certa impregnação. Então, vamos ver o que ele vai dizer. Ele está bem fraco, né? Mas ele apontou uma sensação de sufoco. Tá, a gente põe na sala de estar, sufoco. Sufoco. Agora acontece o seguinte, pode ser que esta situação não seja o casal pode ter algumas situações que eles exerçam certas energias no imóvel, mas às vezes a sensação de sufoco pode ser outros moradores. Né? Vamos supor que a gente não foi posto na informação que eles possuem filhos, né? Mas como existe um dormitório com 2 camas, suponhamos que eles tenham crianças. Né? Então pode ser que essa sensação de sufoco seja usada pelos menores. Então isso é uma suposição. Aí a gente vê aqui se existe uma outra pesquisa. Existe nova pesquisa para a sala de estar? Aí ele responde que sim, ele nem foi para a nova pesquisa, e a gente vai esperar para ver qual é a energia que ele vai colocar nessa sala de estar. Aí ela apareceu já com um pouco mais de intensidade, a mágoa. Né? Então, mágoa já apareceu lá no dormitório e também na sala de estar. Mágoa. Então a gente trabalha esse tipo de informação. Aí a gente vai ver se tem mais uma nova pesquisa. A gente aguarda, né, ele fazer o movimento, se vai ter nova pesquisa ou se não. Ele diz que não. Então a gente já sabe que também a sala de estar está liberada, né? Nós só temos a questão de uma energia de sufoco e a outra de mágoa, né? Aí a gente poderia trabalhar no dormitório das crianças, né? Os banheiros realmente não há tanta necessidade, né? Mas nós poderíamos, vamos supor, vamos ver aqui no dormitório das crianças se existe alguma energia, né? Que possa... Ele responde que sim. Então a gente vai esperar para ver qual é a energia que existe no dormitório de solteiro, né? Aí a gente vai, ela já está indo rapidinho, né? Ele já deu a informação que é a energia de medo, né? Então a gente já sabe que no dormitório das crianças ele possui medo, né? Então já sabe que o medo impera lá no dormitório das crianças, né? O dormitório infantil. Supondo assim, então eles têm medo. Vamos ver se existe mais alguma outra pesquisa aqui no dormitório, né? Das camas duplas, né? Das crianças, né? Suponhando que seja das crianças. Aí ele já está indo direto. Aí vamos ver o que ele vai apontar, né?
ele põe como tristeza já com uma cadência até boa, então tá forte nessa cadência dele na tristeza. Então o dormitório das crianças também tem tristeza, medo e tristeza. Então supostamente, como eles já vêm passando uma situação que não é favorável, a gente supõe que esse medo e essa tristeza das crianças é por uma possível separação, porque às vezes devem discutir, em alguns momentos eles devem acabar falando alto, comentando que a melhor coisa seria separar, etc, etc. Então a gente vai avaliando essa possível situação que já está influenciando também o dormitório das crianças, porque acaba sendo impregnado uma situação de energia que acaba se distribuindo pela casa toda. Por enquanto nós só temos essas energias atrapalhando a sala de estar, o dormitório, os dois dormitórios, que não é interessante, né? Porque justamente são locais de repouso, os dormitórios, e a sala de estar, que é o momento de entretenimento deles, né? Um momento de descanso também, e que seria o local mais propício, além da sala de jantar, para eles poderem se relacionar, conversar, né? E trocar ideias e ter, como a gente fala, um relacionamento amoroso e amistoso. Enfim, tá tendo essas energias. Então o que a gente teria que fazer? Nós teríamos que trabalhar para ver se algum problema desse vai influenciar mais ainda na situação deles, né? Então, o que ele poderia acarretar, ou se teria uma condição de a gente conseguir amenizar com algum gráfico, por exemplo. Então, vamos lá. A gente poderia colocar, então a gente vai aqui, tem o gráfico. Esse gráfico eu já mostrei para vocês, né? É o gráfico dos relógios, do relógio dos gráficos radiestésicos, né? Então vamos supor, a gente vai lá para amenizar as crianças, se ele daria, eu vou pôr o gráfico aqui que é melhor, se ele recomendaria no quarto das crianças algum gráfico para poder melhorar a situação. Vamos ver o que ele vai fazer e qual tipo de gráfico ele vai colocar para o quarto das crianças. Ele recomendou no quarto das crianças colocar um desimpregnador, né? Então, a gente poríamos um desimpregnador. Agora, a gente também poderia fazer, como diz, um testemunho, né, para as crianças e fazer desimpregnador. Mas vamos ver aqui o desimpregnador, o que a gente poderia fazer, por quanto tempo. Seria por dia, horas ou minutos para deixar o desimpregnador nesse local. Aqui a gente tem que chegar e trabalhar assim, não vai funcionar, então seria dias, né? Tá vendo como vocês faz rapidinho, faz a pergunta, o pêndulo já responde, então ele diz que são dias. Aqui é outra maneira de a gente trabalhar também. Aí você poderia dizer assim, 5 dias? São mais dias, além de 5 dias? 10 dias? Deixou o desempregnador lá dentro do dormitório? 15 dias? Hoje eu estou utilizando, como diz, o ponteiro, né? O apontador, para confirmar. Em vez de colocar o pêndulo lá no local, eu pus o apontador e ele já responde. Essa é outra maneira que vocês podem utilizar também. Então vocês viram, ele pediu para pôr no quarto das crianças um desimpregnador por 15 dias, né? E no dormitório do casal, a gente poderia colocar algum gráfico no dormitório do casal? Ou qual gráfico, né, a gente colocaríamos no dormitório do casal
casal para ajudá-los. Aqui até parece, se eu não estou enganado, já foi feito, porque na aula anterior, né, a gente... Aí ele pede harmonia, para pôr harmonia. Né? Legal. Porque nós já teríamos feito a harmonização através do próprio gráfico para o casal, né? Mas ele pede para pôr harmonia. Aí a gente faz a mesma coisa. Aí a gente vai aqui e pergunta: quantos dias a gente pode pôr harmonia? 10 dias? Que deixaríamos esse gráfico harmonia? Aí ele responde que sim, que tá bom, 10 dias. Então o gráfico harmonia no quarto do casal, né? Por 10 dias. Também é interessante, obrigado. Aí o que a gente pode fazer? A gente poderia fazer uma pergunta assim, se a gente poderia harmonizar com cores algum local, né? Então vamos, por exemplo, assim, apesar que eu acho que ele traz assim alguns motivos que acaba trazendo a cor, né? Dependendo como for, você vai utilizar determinada harmonização com a cor, mas você também tem que trabalhar de uma maneira mais satisfatória. Então, normalmente o que vem na cabeça da gente é o quê? Que para harmonizar um relacionamento, o ideal seria a cor de rosa, né? Mas nem sempre é. Então a gente vai perguntar se para o quarto do casal nós podemos colocar algum objeto de decoração ou até uma parede pintada de determinada cor e qual seria a cor. Então, existe a necessidade de utilizar no dormitório do casal uma cor específica? Aí ele responde que sim. E aí nós já ficamos aguardando para ver a possibilidade de qual cor que ele vai trabalhar. Aí o que acontece? Ele acaba apontando para usarmos o amarelo, que é a cor da coragem, né? A cor do brilho, né? Então, mas também que ela está relacionada ao quê? A uma situação que existe lá dentro do dormitório deles, né? Que era a questão da culpa, da mágoa, né? Então, o amarelo para fortificar um pouco mais, como a gente fala, a situação, né? E eles terem mais confiança. Então, é interessante que a gente também faça informação no quarto da criança, né? O dormitório infantil também necessita de alguma harmonização através das cores. Existe uma cor específica para harmonizarmos o sentimento de medo das crianças? Aí ele responde que sim, e a gente vai esperar para ver qual a cor que ele... Aí ele já pede para reforçar com o laranja. Por quê? Porque o laranja ele já tem a mistura, né, do amarelo e do vermelho, então ele traz o quê? Confiança e segurança. E a certeza. Então as crianças com essa cor, claro que você não vai precisar pintar o quarto inteiro, você pode pôr alguns objetos, né? E ao mesmo tempo dar uma realçada nessa cor laranja. Porque como as crianças estavam com medo, né? E também eles estavam... só o medo que eles tinham, né? O outro caso era na sala de jantar que tinha o sufoco, que também não deixa de ser reforçado lá no quarto deles através da cor laranja. Então o que acontece? Eles teriam já mais confiança, né? Mais segurança e de que as coisas possam ser melhores do que estão no momento, né? Então é interessante a gente trabalhar dessa maneira para eles poderem ter um realço através do sentimento, através da cor, né? Então, para o casal a gente coloca o amarelo, né? Para eles poderem ter
mais objetivos, né, para poderem resolver o problema. E para as crianças a gente utilizaria o laranja, que é para poder deixar eles mais seguros e com certeza, né, de que as coisas vão melhorar. Então isso é importantíssimo, né, para a gente chegar e trabalhar em cima. A gente também poderia trabalhar, né, não se sabe se é a possibilidade ou não, mas aí nós temos esse outro gráfico aqui, tá vendo? Que a gente pode também utilizar. Ele é usado para outros tipos de pesquisa, mas também ajuda a gente a termos alguns parâmetros, né? Pode ser que nesse caso não aconteça, mas por exemplo, né, pode ter uma auto-obsessão, eles próprios trazendo problema para eles, pode ser que eles tenham algum objeto lá que eles ganharam de alguém em algum lugar do imóvel que acaba trazendo problema também de energia, né? Então a gente vai fazer uma pesquisa rápida em alguns locais que possivelmente poderiam ter algum problema, né? E aí a gente se informa. É claro que a gente sempre vai, porque como já diagnosticamos que o dormitório do casal tem um problema energético, né? Não custa a gente saber se dentro desse dormitório existe dentro desse gráfico alguma coisa que está atrapalhando também a energia do dormitório. Então a gente faz a pergunta, né? E o nosso pêndulo vai responder o que pode acontecer que tenha dentro de energias dentro desse cômodo, né? No caso, ele está dizendo assim, que tem energia de formas, né? Então tem objetos que também estão impregnados com energias perversas, vamos dizer assim, né? E ele aponta com bastante ênfase, né? Então, sabendo que existe energia de formas, aí nós teríamos que fazer um trabalho em cima desse dormitório para saber quais são os objetos que estão atrapalhando. Vamos ver se existe mais alguma pesquisa, né? Pode ser que o gráfico ele nos aponte, ele responde que sim, né? Então você aguarda para ele poder informar. Aí o que acontece? Ele nos diz que existe formas pensamentos. Então o que acontece? Nada mais é do que realmente a confirmação do que a própria numerologia trouxe para a gente. Nós já tínhamos isso adiantado, porque eles já estavam pensando numa possível separação, né, gente? Então o que acontece? Não é um problema ou outro que vai levar eles para a separação. É uma consequência, né? É um pensamento aqui, uma atitude acolá, um momento de mal pensado e uma resposta ou uma frase que agrida, né? Então o casal vai entrando, como a gente fala, num redemoinho de problemas energéticos, né? Tudo inicia com um pensamento, né? Que é o que acabou de confirmar aqui, e depois disso eles começam a sucessivamente acarretar um problema atrás do outro, né? Então a gente tem que chegar e ver se existe maneiras que vá amenizar essa situação. Por enquanto nós estamos fazendo diagnósticos, né? Então vocês têm que entender que o primeiro momento é diagnóstico, vocês fazem as anotações, né, para poder saber quais são os problemas, para depois nós fazermos o que nós chamamos de cura, né, tanto no Feng Shui como também na radiestesia, e ao mesmo tempo a orientação pela numerologia, porque a numerologia ela já vai dar, né, como diz, as possibilidades que a gente já viu, né, anteriormente, e ao mesmo tempo dentro das duas outras métodos, que é o Feng Shui e a radiestesia, nós temos que atender o cliente, né, um a um, né, porque cada um vai ter uma necessidade, e aí ao mesmo tempo você passa a poder orientá-los em questões de curas, né, tanto para o imóvel, né, que é fazer desimpregnação, tanto as curas com os gráficos radiestésicos na cama, né, a possibilidade de pintura no cômodo, como também a gente vê se existe uma maneira de fazer uma defumação, isso tudo acontece, a gente vai ver. Então a gente também vai utilizar esse outro gráfico aqui, tá vendo? Eu vou mostrar para vocês, é outra situação
que também pode nos trazer informações. Então o que acontece? Supondo que a gente está sempre aqui no quarto, porque a maior parte das energias está dentro do quarto do casal, o que a gente pode fazer também? A gente pode avaliar causas físicas, né? Porque não é só porque a numerologia diz que eles estão num processo, né, de separação, porque já está lá dentro do mapa deles, porque está no destino, etc. Tudo é questão de a gente analisar e ao mesmo tempo ver até que ponto as pessoas querem cooperar e estão interessadas em evitar esse problema, porque eu acredito que nem todo mundo chega a querer o ponto de se separar ou divorciar. Muitas pessoas querem garantir o seu casamento, principalmente quando existem filhos nesta relação, porque ninguém quer deixar as crianças vivendo com pais separados, ao menos essa é a hipótese que a gente tem em algumas consultas, né? Pode ser que existam pessoas que realmente queiram separar, existem até outros casos que a gente também até recomenda que seja feita a separação, porque não tem mais como a gente manter aquele relacionamento. Mas então, aproveitando a energia do dormitório do casal, a gente vai ver se existem processos de causas físicas que também estão levando eles acabarem tendo problemas no relacionamento deles, né? Então, às vezes o excesso de alguma coisa, eles acabam tendo problemas, né? Então, o que acontece? Ó, diz que eles têm pouco sono, né? Ao menos lá a gente tem informação que o sono é pouco, né? Pouco sono. Então vamos ver se ele vai continuar tendo mais informações, né? No que ele pode nos informar, né? Aí ele diz que é um sono de má qualidade, entende? Então a energia do quarto ela tá bem ruim, pouco sono, né? Dormem mal, o sono é de má qualidade. Vamos ver o que mais que ele vai falar pra gente, né? Ele está dizendo falta de descanso. Tá tudo dentro de um ponto, né? Aí a gente vai ver também o que eles têm mais, né? Ele está dizendo também que se alimentam mal, né? Tem deficiência na alimentação. Então tudo isso a gente tem que ir anotando, né? Porque tem hora que o pêndulo ele fica mesmo numa situação de trazer várias informações, tá, gente? Ele vai trazer mais alguma coisa aqui. Aí ele também avisa o seguinte, para eles tomarem cuidado, que pode existir um adoecimento, né? Aí vamos esperando, né? Porque ele não para. Então com o tempo vocês vão avaliando e vão sabendo que ele vai poder trazer mais informações para vocês. Quando ele fica fazendo essas elipses assim, é que ele não quer parar e ele já quer ir para o lugar. Às vezes ele acaba parando, né? E às vezes ele não. Aí ele diz também que o pessoal está com pouco lazer. É óbvio, né? Porque o pessoal está assim. Falta de descanso, né? Pouco sono, né? Sono de má qualidade. Não tem lazer e ao mesmo tempo a possibilidade de adoecimento. Então a pessoa vai ficando cada vez mais carregada, né? Vamos dizer assim. E aí uma situação vai puxando a outra. Então aqui é importante que a gente anote todas as informações para podermos depois trabalhar um por um, não é? Então, neste caso, a gente sabe que essa é a energia que está imperando dentro do dormitório. Então, o que ocorre? Possivelmente, o dormitório, a gente fazendo um bom trabalho em todos os aspectos, tanto no feng shui como na radiestesia, a gente vai amenizar todos esses problemas, né, em questões de qualidade de sono, em questão deles até não estarem se alimentando corretamente, né, porque tem deficiência na alimentação. Então, às vezes, até essa fadiga acaba acarretando um certo nervosismo que acaba levando o casal a se relacionar mal, né? Porque quando você está excessivamente cansado, você acaba tendo um problema
concentração. Às vezes você acaba tendo problema no trabalho, porque desconcentrado você não produz bem. Então se você acaba não produzindo direito e acaba por algum motivo tendo um problema com o seu chefe, por exemplo, isso vai reverter numa energia ruim e você vai para casa mais nervoso do que o normal, dependendo do que acontecer no meio do caminho também. Você chega em casa, como a gente fala, já explodindo. E aí, dependendo onde você vá descarregar essa energia, o correto seria ir logo para o banheiro e se limpar, né? Às vezes não, às vezes a pessoa vai pegar uma roupa limpa no dormitório, ou às vezes ainda resolve dar uma cochilada no quarto antes de, às vezes, tomar banho, ou até de jantar, né? Então é importante assim, se você vem da rua, eu sempre recomendo que corra e vá para o banheiro. Tire as roupas sujas lá no banheiro, né? Porque afinal é um local mesmo de descarte, né? De limpeza. Tome um belo de um banho, né? Energizante, relaxante, para depois você ir para o seu quarto. Às vezes até melhor você sair enrolado na toalha e trocar de roupa no quarto do que você ir com energias ruins que você vem da rua direto para o seu dormitório, né? E é claro que se você sair do banheiro com a toalha não vai fazer aquele negócio que a mulherada odeia, né? Que é deixar a toalha em cima da cama. A gente faz uma breve pausa, né, para esse momento, né? Porque muita mulher reclama disso e tem muitos homens que têm esse problema mesmo. Mas é fundamental que você nunca leve energias da rua diretamente por dormitório, tá, gente? Eu sempre prefiro que tenha ou um local de descarte, né? Ou se não, na possibilidade de não existir, como diz, uma antessala para você fazer isso, você corra para o banheiro, se troque lá, tome banho e depois vá pegar uma roupa limpa já com o seu banho tomado, que é muito mais garantido. Então, às vezes, você chega e pode trabalhar uma situação dessa, você acaba amenizando um problema de energia pela casa, né? Então é sempre mais fácil. A gente faz várias proteções, mas não quer dizer que tudo vai ser feito e conseguir, como a gente fala, filtrar as energias na entrada da casa. Sempre existem resquícios, né? E você acaba contaminando o ambiente. Então, quanto menos locais importantes da casa você evitar de vir com energia da rua, melhor, porque você acaba aproveitando mais e a energia da casa acaba ficando mais pura do que se você realmente ficar indo e para todos os cômodos da rua. É fundamental que você tenha esse tipo de informação e nós, né, como terapeutas, devemos passar para os clientes. Estou falando vocês que são os alunos hoje, né? É importantíssimo você poder trabalhar essa situação, porque a energia ela está aí. Então, queira ou não queira, ela vai acabar acarretando e, como diz, impregnando o local. Então, você acaba tendo que avaliar de outra maneira. Então, por exemplo, a gente também poderia chegar e descobrir com o determinado gráfico, eu vou utilizar esse gráfico colorido, para ver se em alguma parte do imóvel existe alguma informação que ele queira nos passar, né? Então a gente vai trabalhar com esse gráfico, então a gente põe na energia se na entrada existe alguma energia que nós devemos nos preocupar. Aí ele diz que sim, né? Para o gráfico colorido. Aí vamos ver o que ele diz que é, porque aí nesse gráfico colorido ele também tem algumas informações, né? Então vamos ver o que ele vai dizer em questão de energia. Já está parando. Então na entrada ele está dizendo que existe incertezas e insegurança. Como a cor laranja foi dada para as crianças, então quer dizer, as crianças já recebem o medo, né, a incerteza, a insegurança logo na entrada da casa. Então aqui nós faríamos uma proteção para esse tipo de entrada. Então, quer dizer, no Feng Shui nós colocaríamos lá duas pedras, né, turmalina negra dentro de vasos com planta, né, para poder fazer o filtro dessa entrada. Seria importantíssimo. Ela continua tendo porque nós estamos trabalhando em cima deste imóvel, né, e ele ainda tem
esse tipo de problema, né? Então não está, como diz, 100% garantido, porque nós fizemos os projetos. Aí aqui vai aparecendo o que nós temos que fazer, né? Aí vamos supor que nessa entrada existe essa energia, a gente perguntaria se além da incerteza e segurança se existe outra energia. Aí diz que não, né? Então beleza, a gente agradece. Aí a gente põe na sala de jantar, se existe alguma energia na sala de jantar. Diz que não, né? Já havia dito que não. Então a gente confirma, obrigado. Aí um lugar que a gente não deu valor, que né, também a gente pergunta se no corredor que leva aos dormitórios, se existe alguma energia que nós devemos nos preocupar. Ele diz que sim. E vamos esperar para ver qual o diagnóstico, né? Aí ele diz que é o quê? Solidão não é uma energia legal, né? Porque as crianças já têm medo, né? Estão com incerteza. E a solidão, quer dizer, acaba atrapalhando. E isso vai para os dois quartos, né? Porque é o corredor, né? Então acaba juntando com a energia que sai dos banheiros, né? Você acaba tendo um problema sério. Você vê, então tem solidão, né? Quer dizer, às vezes a gente pensa que todo mundo está bem e quando você começa a fazer esse tipo de trabalho, vai aparecendo várias informações. E aí você tem que fazer as anotações, porque não dá para decorar tudo e não dá para gravar. Então tem que anotar no caderninho, para depois, quando você for fazer a consulta com o cliente, você já sabe tudo que você tem que informar e tudo que vai trabalhar. E ao mesmo tempo que você vai ter que fazer para realizar as curas, né? Então, a gente já fez, tem a solidão, etc e tal, né? Vamos ver se nesse quadro se existe mais alguma coisa, porque aqui como existe a visita de pessoas que vêm de fora, que também na entrada também as pessoas acabam permanecendo, porque como a gente fala é a área social, né? Ele diz que a sala tem energia e vamos ver o que ela vai dizer, né? Sobre a energia que está nesse local. Então um pouco vagaroso, né? Aí diz assim, hipersensibilidade a influências e ideias externas. O que isso pode acontecer? Aí é no geral, aí esse tipo de informação nós teríamos que averiguar e fazer uma boa pesquisa, porque dentro disso pode existir várias coisas. Pode ser desde algum comentário de um parente, de um amigo, né? Um problema que vem do trabalho, né? Um problema financeiro, né? Porque querendo influências e ideias externas. De qualquer jeito, você tem que ver toda a situação, né? Para ver. Aí faz uma nova pesquisa para poder saber o que realmente acontece dentro dessa situação. Porque como é uma área de, na parte social, né, como diz, várias pessoas acabam frequentando o local, né, a sala de estar, então você vê, não, ainda bem que não contaminou a sala de jantar, mas na sala de estar eles têm esse problema de uma energia, como a gente diz, anterior, ela era de sufoco, né, deixa eu ver se eu anotei aqui para ver se eu não guardei direito, né, a sala de estar tinha sufoco, né, tinha outras situações, né, que também acabava atrapalhando, e agora a gente vê que tem energias externas, né. Então, o medo, né, também tinha na sala de estar, que veio advindo das crianças, porque a gente vai separando aqui, então a gente anota as coisas, depois tem que ir traduzindo tudo que você fez. Então é importantíssimo você ter, como a gente fala, um certo controle, para não se perder e dar esses vácuos que eu tive agora. Então o que acontece? Na sala de jantar nós tivemos o sufoco,
né? Uma sensação de sufoco, o medo e agora a hipersensibilidade a influências e ideias externas. Então o que acontece? A sala ela está muito impregnada e propícia a ter informações de terceiros que possam frequentar o imóvel, né? E ao mesmo tempo acabar dando problema na energia do local. Então a gente pegaria aqui também o gráfico, o relógio radiestésico dos gráficos e recomendaríamos, né, faríamos a pergunta, né? Aí nesse caso já, além da gente fazer, como diz, a análise, nós já temos a solução. Então para a sala nós iríamos saber qual é o gráfico que seria indicado para a sala, né? E como ela está sofrendo alguns ataques, né? Então a gente vamos ver o que vai ser receitado para... Ó, aí pede para colocar o gráfico Kate, né? Então quer dizer, um gráfico de proteção, para não ter ataques de energias de forma pensamento, né, que são destrutivas. Então ele pediu o Kate, né? Vamos trabalhar também aqui a questão da entrada, né? Vamos ver se na entrada que tipo de gráfico ele recomendaria para nós pormos em cima do batente da porta de entrada, né? Aí ele está trabalhando, diz que tem que pôr um gráfico, né? Então vamos ver qual é o gráfico que ele vai recomendar, né? Olha, ele recomendou para colocar o Yoshua. Entendeu, gente? Então nós pusemos, né? Yoshua na entrada e o Kate na sala de estar. É importantíssimo você saber isso. Deixa eu anotar aqui, porque senão depois eu esqueço. Entrada o Yoshua e sala estar o Kate. Né? Então quer dizer, aos poucos nós vamos fazendo o que nós chamamos de proteção e cura através da radiestesia. Né? O vídeo fica um pouco longo, né? Então eu vou terminar por aqui, gente. E a gente vai mantendo, porque como a gente fala, essa nossa pesquisa fictícia vai dar bastante informação para nós. Então eu peço que vocês estudem. Se tiverem dúvidas, entrem em contato com a gente. É claro que nós teremos várias e várias aulas sobre isso, né? No total, até agora nós estamos na 8ª aula, no total serão 24 aulas de radiestesia. Então vai dar para a gente, como diz, englobar bastante informação e vocês vão ter bastante coisa para aprender e como utilizar. No momento a gente vai ensinando, eu espero que vocês estejam treinando, né? Para podermos ter o melhor aproveitamento possível. Tá bom, gente? Até a próxima aula. Obrigado, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, gente. Valeu!